Na nossa Vai lá, Thaís. conversa, o doutor Evaldo Araújo, ele é infectologista do Hospital das Clínicas, ele é nosso consultor aqui na Rádio Bandeirantes na área de saúde, para a gente ouvi-lo, né, a respeito disso e para a gente entender melhor também como funciona essa fila e como funciona o sistema de transplantes no Brasil. Doutor Evaldo, bom dia, hein? Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Jornal Gente, o senhor tá bem? Tudo bem, muito obrigado, Thaís. Bom dia para você, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Queria então Bom pedir dia, para o senhor doutor. começar falando a respeito disso. Como que funciona essa fila de espera por transplantes no Brasil, que é gerenciada pelo SUS? Bom, Thaís, isto é uma instituição, como o Cláudio Humberto dizia, que funciona muito bem. Primeiro é importante esclarecer às pessoas que não é uma fila por ordem de chegada. Você é relacionado numa lista porque você tem determinada condição que te transformou no potencial receptor de um órgão. De acordo com a tua condição de saúde, com a sua idade, com as doenças que você tem, você vai ser classificado. E essa classificação ela é dinâmica. Então, você hoje poderia ser, por exemplo, o primeiro da fila para receber um determinado órgão. Se entrar uma pessoa numa situação pior que a sua, ou alguém que estava atrás de você tiver uma evolução, isso é dinâmico, isso muda. Então, não é uma fila como as pessoas estão acostumadas, de ordem cronológica, não. É uma lista por gravidade e outras condições. Essa lista ela é gerenciada pelas secretarias estaduais de saúde, sob uma supervisão rigorosa do Sistema Nacional de Transplante. Tudo absolutamente feito por pessoas, né, plantonistas, que ficam 24 horas por dia, 7 dias por semana ali controlando isso, e um sistema de computador muito rigoroso que mapeia toda e qualquer atividade. Então, é importante enfatizar esses critérios. E uma outra situação que eu não vi se falar muito. Quem vai fazer o transplante não tem nenhuma gestão nessa lista, zero gestão. Então, quem identifica o potencial doador é o órgão público que controla essa lista, o plantonista. Ele, então, faz um contato com as equipes que têm as pessoas inscritas que poderão receber esse órgão. Essas equipes vão avaliar a pertinência de receber ou não esse determinado órgão. Então, uma equipe que também não tem nada a ver, uma organização ligada à OPO, a Organização de Procura de Órgãos, vai até o doador e faz a retirada dos órgãos e depois esses órgãos são distribuídos. Então, Doutor Evaldo. não tem contato, não tem gerência, não tem nada além de profissionalismo nisso tudo. Pois é, doutor Evaldo, eu queria até a Sônia aqui, um grande prazer estar recebendo o senhor aqui no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, canal Band News TV. Uma das coisas mais emocionantes da minha carreira, que foi um marco daquelas coisas que como repórter eu nunca vou esquecer na minha vida e que foi uma grande lição, foi acompanhar uma equipe a hora que o órgão chega e que ele precisa ser, enfim, toda operação de locomoção para que o paciente receba aquele órgão, e é uma luta contra o relógio, como a gente dizia aqui antes. Mas eu gostaria de deixar para o senhor explicar esses detalhes técnicos dessa importância, mas assim, eu nunca vou esquecer o semblante dos médicos que estavam acompanhando, que fizeram toda essa operação a hora que o órgão chegou na hora e que aquele paciente, que depois foi a continuação da reportagem, ele recebeu e está vivo, e o SUS pagou, inclusive, paga, né, o sistema do Brasil, os remédios, que é aqueles remédios contra a rejeição, né? E eu queria que o senhor contasse um pouquinho, dividisse com o nosso ouvinte, com o nosso assinante, essa luta contra o relógio que faz aí uma família feliz. De fato, Sônia, é muito gratificante, mas também muito estressante. Existe toda uma logística, por isso que há uma regionalização disso. Dependendo do órgão ou do tecido que nós estamos falando, existe um tempo mais ou menos crítico de transporte. Então, a doação do órgão, é muito importante enfatizar isso, ela começa quando você tem um potencial doador numa unidade de terapia intensiva internado. Esse potencial doador é o paciente mais importante da UTI. Ele precisa ser muito bem cuidado para que ele não desenvolva nenhuma infecção, para que ele não desenvolva nenhuma condição que possa colocar em risco a viabilidade desses órgãos,
como, por exemplo, uma queda da oxigenação, como, por exemplo, um sangramento. Mantido bem esse doador, feita toda a questão de tramitação de autorização da doação, é então avisada na central de regulação do transplante que existe um potencial doador. Você vai avaliar quais são os órgãos que estão viáveis, qual é a condição. Em geral, um doador ele consegue doar vários órgãos, vários tecidos, né? Então, todas as equipes vão, então, ser alertadas e vão avaliar a condição desse doador e vão manifestar, então, o seu desejo de receber. Vai, então, a equipe de procura de órgãos e aí que entra a beleza, Sônia, porque você tem uma cadeia já preparada para isso, que envolve desde essa central até empresas de transporte aéreo, por exemplo, que tem toda uma estrutura para ceder as suas aeronaves, os seus veículos, para que as equipes médicas façam a retirada. Em média, o tempo bom para a gente tirar um coração, que é um órgão bastante sensível, e implantar numa pessoa em até 4 horas. Porque senão o tempo de isquemia, o tempo que esse órgão fica sem receber um aporte sanguíneo, mantido apenas por soluções que mantêm esses órgãos nutridos e viáveis, ele começa a ficar problemático. E aí entra uma questão nova, que é a questão da tecnologia. Hoje, nós temos, por inteligência artificial, algoritmos que mostram qual a melhor estratégia de alocação dos órgãos. Então, isso é uma máquina, a gente pode comparar um relógio suíço, que é a referência de precisão, e é isso mesmo, Sônia, uma operação muito precisa, que envolve muita gente e que é contra o relógio de fato. E muito rápida, né, doutor Evaldo? Porque a gente vê a cirurgia mesmo, né? A gente imagina aqui colocar um coração, você pensa em horas de cirurgia. Você vê que foi algo aí de 2, 3 horas, né, se eu não me engano. 2 horas e meia. 2 horas e meia, né, Thaís? Olha que coisa fantástica. Acredito que a maioria da população não imaginava que um transplante durasse esse tempo ali no ato cirúrgico mesmo, né, doutor Evaldo? Doutor Evaldo, poderia, só para complementar, poderia nos explicar, dar mais detalhes disso, né? Certa vez uma pessoa da família assistiu um desses transplantes e foi uma coisa impressionante, porque o coração, me parece que já se trabalha nele fora do corpo. O corpo do paciente fica mantido por um coração artificial. É um conjunto de habilidades, né, sem dúvida nenhuma, do cirurgião, da equipe médica, etc., mas também de muita técnica. Eu queria que, complementando o que o Pedro perguntou, saber do Dr. Evaldo, assim, desde os tempos heróicos lá de Christian Barnard, na América do Sul, na África do Sul, passando pelo Dr. Zerbini aqui no Brasil, Dr. Jatene e tal, de lá para cá muita coisa evoluiu, não é, doutor? Não, sem dúvida nenhuma. Então, vamos lá. A gente precisa lembrar do oxigênio. O oxigênio ele é vital. Então, quando a gente vai começar um transplante, que você tira o órgão que vai ser trocado, no caso do coração, você mantém esse paciente naquela circulação extracorpórea, que vai garantir a circulação do sangue e vai garantir a oxigenação do sangue. Para outros órgãos, para outras situações, você vai ficar numa fase que efetivamente o receptor ele perdeu aquilo que vai ser trocado e não há necessidade de você ter uma circulação extracorpórea, por exemplo, porque ele vive um período sem aquele órgão. Mas a sincronia é importante, porque a hora que você tira, você tem que colocar, né? Então, hoje, no caso do coração, por exemplo, existem máquinas, é possível você manter um paciente com extracorpórea, existem corações artificiais. No caso do fígado, você tem algumas máquinas que fazem a função do fígado, mas o ideal é que haja uma sincronia. E aí o tempo da cirurgia, que no passado era realmente um desafio, hoje ele é um desafio menor. Como vocês bem disseram, imaginem que você fez a troca de um coração em 2 horas e meia, quer dizer, é um tempo cirúrgico extremamente curto. E, essencialmente, é um tempo de cirurgias vasculares, porque como você tira em bloco o órgão e você coloca em bloco a maioria das cirurgias, depois o que você faz são as suturas dos vasos para que esse órgão passe a ser naturalmente irrigado e volte a funcionar no receptor. Quando nós estamos falando em cirurgias de maior complexidade, que exigem alguma adaptação do órgão para o tamanho da cavidade, para o tamanho do receptor, ou nós estamos falando de cirurgias de múltiplos transplantes, hoje, por exemplo, você faz um transplante em bloco
de todo o tubo digestivo, né, por exemplo. Isto é uma cirurgia de muitas e muitas horas, com uma equipe multiprofissional envolvida. Mas, para esses transplantes que a gente está mais acostumado, mais corriqueiros, digamos assim, o tempo cirúrgico hoje, eu diria que ele é o menor dos obstáculos. A maior luta mesmo é você manter a pessoa viva até o transplante e o depois, que é lutar contra a rejeição. Eu ouvindo aqui o doutor Evaldo, fico emocionada de pensar naquele momento, né, doutor Evaldo, da cirurgia, em que se termina o transplante, que já todas as ligações foram feitas e o coração começa a bater, não é? É algo que arrepia a gente só de pensar. O que eu queria perguntar para o senhor são duas questões ligadas a esse caso de muita notoriedade, que é o caso do Fausto Silva. E, olha, a gente tem que, sabe a história do fazer do limão uma limonada? Esse caso dá aqui a gente a oportunidade de falar muito sobre esse assunto e falar sobre doação de órgãos é fundamental para que aumente o número de doadores. Então, ainda sobre esse caso, doutor Evaldo, eu queria que o senhor nos explicasse duas coisas. Primeiro, a gente sabe que todo o gerenciamento é feito pelo SUS, mas o Faustão foi operado num hospital particular, que é o Einstein, né? Como que existe essa divisão? E uma outra dúvida que surgiu é a seguinte: a nossa repórter trouxe a informação oficial da Secretaria de Saúde dizendo que esse coração foi disponibilizado para os pacientes que estavam nessa fila. O primeiro paciente, o Faustão era o segundo, o primeiro, a equipe médica que cuidava dele decidiu não aceitar esse órgão. É claro que não dá para falar desse caso específico, não é? Mas em que circunstâncias um órgão costuma não ser aceito pela equipe médica que vai fazer o transplante? Eu vou começar de trás para frente, Thaís. Existe uma condição do receptor e existe uma condição do órgão. Então, se você tem um receptor que tem uma condição de espera um pouco melhor, embora ele seja o primeiro da fila, e se esse órgão, por alguma razão, ele tem alguma condição que não torne um órgão 100%, é um órgão passível de ser transplantado, mas ele não é 100%, ele é 80%, digamos assim, pode ser que a equipe abra a mão e fale, não, eu prefiro esperar o próximo órgão. Isso acontece. Pode ser que o receptor esteja numa condição de uma gravidade tremenda, que quando as equipes abrem mão, aquele lá fala, não, mas eu quero, porque eu troco o problema. Em vez do meu paciente que vai receber o órgão morrer em poucos dias ou horas, às vezes, ele vai ganhar uma sobrevida com um órgão que a gente chama de marginal, que é um órgão que não tem as suas condições ideais. Então, essa é uma das condições. Você pode abrir mão porque você não queria um órgão que tivesse algum sofrimento. Uma outra questão é que o paciente esteja tão grave que naquele determinado momento ele não tem condições cirúrgicas, então você tem que esperar mais um pouquinho. E a terceira é uma infecção. Nós temos que lembrar que esses pacientes eles vão ser imunossuprimidos. Se ele tem um foco infeccioso ativo grave naquele momento, ao receber um transplante e ser imunossuprimido, ele morre. Né? Então, também é uma condição que não dá para fazer. E a gente precisa lembrar uma coisa importante aqui. Quando eu recebo um órgão, eu estou abrindo mão de que outra pessoa receba esse órgão. Então, é uma escolha que não diz respeito apenas ao meu paciente, mas diz respeito também a tirar a chance do outro paciente. Quanto à questão do hospital privado, o hospital pode ser privado, Thaís, mas ele está ligado ao Sistema Único de Saúde. Não é apenas o Einstein. Vários hospitais privados no Brasil, de excelência, por meio de parcerias com o Sistema Único de Saúde, por meio de renúncia fiscal, eles atendem pacientes do SUS. Então, assim como o Faustão foi transplantado no Einstein, com todo o conforto, com toda a tecnologia, com toda a excelência desse hospital, certamente milhares de outros pacientes já foram transplantados no Einstein com a mesma excelência e pelo SUS, sem serem pessoas de notoriedade, sem serem pessoas famosas. Eu mesmo tenho alguns pacientes que foram transplantados pelo SUS no Einstein e que são absolutamente anônimos e pessoas e cidadãos comuns. E, por fim, eu acho, Thaís, que esse transplante do Faustão, ele pode ser um divisor de águas. Nós que já temos um Sistema Nacional de Transplante de excelência, a partir dessa figura carismática, dessa figura tão querida do Faustão, que tornou público
o seu sofrimento e que agora a gente compartilha com tanta alegria a realização desse transplante que ele fez, eu acho que ele vai impulsionar de tal forma a nossa política nacional de transplante, sobretudo no polo da doação, que não nos falta tecnologia, não nos faltam equipes para transplantar, faltam órgãos. E eu acho que essa missão que o Faustão e a sua família estão dando para o Brasil é essa, de que todos nós podemos ser doadores de órgãos, devemos ser doadores de órgãos, e eu tenho certeza que ele vai ser um divisor de águas. Primeiro ele tem que se recuperar, depois disso eu já estou até vendo o Faustão com aquela voz dele fazendo campanha pelo transplante. Muito bem, nós estamos nessa campanha aí aqui na Band, viu, doutor Evaldo? Doe órgãos, doe vida, né, para estimular o debate, trazer informação para as famílias discutirem o assunto. Muito obrigado pela sua participação, mais uma aula aqui para quem está acompanhando o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes e pelo Band News TV. Um grande abraço, doutor Evaldo, até a próxima. Um abraço a todos. Obrigado, doutor Evaldo. Agora são 9h21. No Jornal Gente, já, informações direto de Londres, problemas no controle do tráfego aéreo no Reino Unido. Com o Felipe Killing, nosso correspondente aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio.